de RPP, né? Isso mesmo, Então a faz gente coisa precisa retomar um tranquila. pouquinho sobre isso. Atualizar, né? Isso, mesmo porque a resolução 43 ainda é vigente, então a gente precisa falar sobre ela. Então, basicamente, vamos falar sobre duas resoluções, né? A 104 E é um quatro e a três. 143. E falarmos um pouquinho também, depois o Léo vem aqui comentar um pouquinho sobre uma pesquisa na PEI. O Léo também é conhecido como Rodrigo, né? É, na verdade, ele é o Rodrigo, né? Conhecido também aqui como Léo. E teremos depois, olha, nós vamos conhecer hoje a coordenadora da EFAP, a Dani. Teremos a presença dela, que trocou de coordenadora, mas não perdemos o nome. Continuamos É. com Dani E aqui, né? continuamos com a Dani no final, né? Isso, e Continuamos a também. participação dela Ah, aqui no final. isso Teremos a mesmo. Dani aqui, mas veremos na parte final aqui da live. Então, seja muito bem-vindo. Podemos começar aqui, então, falando um pouquinho sobre a Resolução 104, publicada aí no Diário Oficial hoje, né? Ela saiu hoje, né, com a data de 26 de novembro, mas foi publicada aí hoje no Diário Oficial. Acho que a gente poderia resumir a Resolução 104 numa síntese, né? Porque ela sintetizou o que estava dito na Resolução 31 e na Resolução 69. Então, né, juntou o que tinha nessas duas resoluções e trouxe algumas novidades que vão valer para o ano de 2025. Então, essa é uma síntese que a gente poderia fazer da Resolução 104, publicada hoje no Diário Oficial. E aí a gente queria falar um pouquinho de algumas coisas que essa resolução trouxe, de algumas coisas que são novidades, de outras que não são tantas novidades. Então, a primeira delas está aí na tela, né, que a gente retoma, né, essa resolução, a resolução 104, ela retoma o que é a avaliação, a importância do professor fazer a avaliação de forma sistemática, também prevalecendo aí os processos qualitativos, em vez dos quantitativos, né, então serão as propostas de avaliação do professor, né, precisa ter aí todo esse contexto aí que ao longo da 62 e da 31 a gente vem trazendo na rede, né? Então, elas vão decorrer de avaliação do desempenho escolar do estudante de forma contínua e sistemática, né? Como a gente já vem trazendo algumas resoluções, aí a resolução 104 traz isso novamente. E é importante que faz parte da didática do professor não usar apenas um instrumento avaliativo, né? Os professores, ao longo do bimestre, ponderam mais de um instrumento avaliativo para auxiliar os estudantes e avaliar os estudantes, né? Para ter uma avaliação global. Então, agora a 104 ela traz uma ênfase sobre isso, né? Que o processo de avaliação, a síntese bimestral não vai decorrer de apenas uma avaliação, né? Então, o professor não vai usar uma avaliação. E no sistema isso já vai mudar, né? A gente vai comentar um pouco sobre isso, mas ele não vai conseguir cadastrar apenas uma avaliação no sistema para fazer a síntese bimestral. Então, essa já é uma pequena mudança, né? Na verdade, uma grande, né? É, Uma grande mudança 2015. que a gente já tem, né? Os professores tinham isso como prática, mas até que era possível lá na sede cadastrar apenas uma atividade e ele fazer o fechamento do estudante com apenas uma atividade. Então, essa é uma mudança que a resolução traz. Acho que o próximo slide traz um pouquinho também dessa síntese, né? Então, os aspectos qualitativos, né? Precisam ser mais preponderantes aí em relação aos qualitativos, precisam ser priorizados em relação aos quantitativos. As atividades ela precisa ser composta por mais de um instrumento avaliativo, né? Então, a ênfase nisso, a resolução 104 traz. E agora a grande mudança está aí nesse terceiro ponto, né? A síntese bimestral dos estudantes, elas não serão mais obtidas apenas com a média aritmética. A gente lembra que a SED ela permitia, né, o professor ter uma certa flexibilidade. Ele podia talvez calcular por média ponderada, ele poderia fazer alguma média aritmética, ele poderia tomar essa decisão e fazer esses cálculos, né, ao calcular aí a síntese bimestral. Então, na proposta agora da resolução 104, né, o professor precisa fazer aí, ele vai ter que fazer a média ponderada das avaliações dos estudantes ao longo do bimestre. Então, a gente vai entrar um pouquinho em detalhe aqui para falar um pouquinho sobre essas médias ponderadas, para que a gente entenda o que é essas médias ponderadas e como é que o professor vai fazer o lançamento delas. Acho que aqui já vale um ponto de observação muito importante. Essas propostas, o proposto na resolução 104, já está sendo testado em algumas escolas, né? A gente tem 250 escolas que ao longo de 2025 têm participado, né, de um projeto que visa aí um novo ambiente virtual para poder substituir a sede. Então, esse novo projeto, esse novo ambiente virtual já tem sido testado em 250 escolas, algumas escolas do projeto piloto, talvez estejam até aqui com a gente, né, que tem participado desse projeto.
Então, esse ambiente já tem sido desenvolvido, já tem sido testado, e ele vai considerar tudo que a gente está mencionando até aqui. Ok? Então, essa é uma coisa que foi construída ao longo de 2024. 2024, isso. Construída ao longo de 2024. Olá, retomamos aqui, tivemos, acho que não foi só aqui no estúdio, né? Várias pessoas comentando aí que também tiveram um problema com a conexão, né? E a vida real, né? Tivemos aí um problema com conexão e estávamos falando de conexão, né? Então, ótimo, né? Vamos só retomar aqui onde nós estávamos, né? Do que estávamos falando. Estávamos mencionando, né, de um projeto piloto que começou. Estou vendo aqui bastante gente no chat aqui. Professor, acontece mesmo aqui, igual aí as escolas. Igual a escola. Acontece. Mas parece que foi um problema generalizado aqui, pelo menos nas administrações da secretaria, né? Vamos retomar aqui o que a gente estava mencionando a respeito do projeto piloto, né? Então, a mudança que a Resolução 104 trouxe, ela é uma mudança que ela foi embasada num projeto piloto que a secretaria encaminhou junto com, agora já foi atualizado, 265 escolas. Então, essas 265 escolas, né, participaram desse projeto piloto, e aí o que culminou agora na publicação aí da Resolução 104, né, se entendeu que dá para estender para toda a rede aí esse projeto piloto. A gente poderia falar um pouquinho das mudanças, aí só retomando aqui, né, que eu tinha mencionado a Resolução 69, né, a Resolução 62, o que ela trazia na Resolução 62 e na Resolução 31, né, o que elas trouxeram, né, estão aí acoplados agora na Resolução 104. E aí acho que a gente poderia, na próxima tela aqui, falar de um pouquinho só das diferenças, que é onde estávamos discutindo, né? Então, a gente tinha aqui no processo de avaliação até 2024, nós tínhamos previsto aí que, né, era possível cadastrar na sede apenas uma atividade, então não havia um número mínimo de notas cadastradas, o professor era possível cadastrar apenas uma nota. Não era um processo que todo mundo podia visualizar, né? Então tinha baixa visibilidade do processo de avaliação, então talvez o professor tinha ali o registro no final e o estudante não tinha uma visibilidade das avaliações ao longo do bimestre, né? No percurso, Isso. Né? Então, o método de alocação das notas também, cada um tinha uma forma, um calculava por a média aritmética, outro fazia uma média ponderada, então não tinha uma uniformidade no cálculo da média final, né? A síntese final ficava aí dependendo de cada professor. E isso tornava até um pouco difícil o acompanhamento dos estudantes, né, da equipe gestora, até de entender como foi feito, como eram os mecanismos de avaliação. Bom, então isso até 2024, né, e até dezembro, né, gente? Tudo que a gente está comentando de mudança é só para 2025. Então, ó, o quarto bimestre está aí, na sede, do jeito que a gente começou lá em janeiro, né? Então, não estamos falando de mudança para 2025, né? Então, estamos falando das mudanças agora, porque elas vão precisar constar no regimento, né? Talvez aí na proposta pedagógica da escola. Então, por isso nós estamos mencionando ela agora. Mas essas mudanças são só para 2025. Então, para 2025, alguma das mudanças que a gente poderia destacar aqui é que no sistema, né, no novo ambiente virtual que estamos mencionando aqui, vai ser necessário. O professor não vai conseguir fazer a síntese bimestral com apenas uma atividade. Ele vai precisar lançar, né, no mínimo 2 atividades. Então, se ele fez 2 atividades avaliativas, ele consegue aí fazer a síntese bimestral do estudante. No máximo, ele vai conseguir cadastrar 10 atividades ou 10 avaliações. Então, no mínimo 2, no máximo 10. Então, o processo de avaliação vai ser padronizado, né? Essa é uma outra vantagem que deu para se observar com esse projeto, né, inicial, né? Então, vai ser padronizado, todo mundo vai calcular a média ponderada, vai precisar ser feito o cadastro de pesos. Então, esse será um padrão na rede agora, nas escolas públicas estaduais.
Esses pesos, eles serão cadastrados de modo que a soma total desses pesos some 100%. Então, o professor vai precisar cadastrar os pesos de modo que aí a soma desses pesos totalize 100. E os percentuais atribuídos a cada avaliação deverão ser devidamente distribuídos para poder ter aí, né, uma ponderação das atividades que valem mais, das atividades que valem menos. Então, o professor, aí, né, de acordo com a didática dele e a importância que ele vai dar da avaliação, vai precisar equilibrar aí a distribuição desses pesos ao longo do bimestre. Acho só essa que é uma das principais diferenças que a gente poderia mencionar aqui, né, Pri? Entre o processo que a gente tinha e o processo que a gente tem. Vai implantar para 2025. Isso, né? Aí algumas perguntas que tem aqui, se é ser para todos os anos e séries, sim, todos os anos e séries, todos os componentes, né, todos eles. Esse será a Secretaria está preparando um novo ambiente virtual para todos os anos e séries, todos os segmentos da rede estadual aqui. Então, aí, em breve, a Secretaria orienta, né, traz algumas novas orientações sobre como será esse ambiente, o que vai ser ambientado, né? Então, logo a Secretaria traz. O que estamos trazendo aqui os detalhes da resolução, tá bom? É isso que a gente está trazendo aqui da resolução 104. Bom, acho que temos aqui um quadro que ilustra os pesos, né, que é o que a gente está trazendo aqui de maior mudança, né? Ainda que estamos falando de média ponderada, então tem um quadro aqui para ilustrar como é que vai ser esse peso, como é que o professor cadastra agora. Então, vamos começar o bimestre. Então, vai começar o bimestre, o professor precisa cadastrar, então ele vai precisar cadastrar as atividades avaliativas do bimestre. Então, os estudantes saberão, o professor vai divulgar para a comunidade escolar, olha, nesse bimestre nós teremos as seguintes atividades. No exemplo aí ilustrado, ele vai avisar os estudantes que ele terá um seminário, terá uma prova mensal e terá uma prova bimestral. Então, esses são só uns exemplos aqui do que o professor poderá cadastrar. Ao cadastrar as atividades avaliativas, o professor vai precisar também cadastrar o peso percentual dessas atividades. Então, no exemplo em tela, o seminário vale 20%. A prova bimestral vale 30%, mensal, né? Vale 30%, ele acha que ele vai dar 2 provas, uma em cada mês, então ele vai dar uma prova aí valendo 30% da nota. E a prova bimestral, ele cadastrou aí nesse exemplo, valendo 50% da nota. Bom, na parte de baixo, ó, nas datas cadastradas lá, o professor ele pode corrigir, talvez ali eventualmente poderá fazer alguma alteração, né? Mas é importante, né, que o professor, quando ele avisar os estudantes, né, que ao longo do bimestre os estudantes saibam que, ó, nesse bimestre eu vou fazer tal atividade que vale tantos pontos, né? Que tem tal participação na minha média, né, tal percentual na média dele bimestral. Lá naquela parte de baixo, no 3, no exemplo, acho que fica um pouco mais visível aqui, né? O professor, então, tem um seminário com peso 20, prova com peso 30 e a prova bimestral com peso 50. Quando ele for lançar a nota, então no seminário, por exemplo, ele vai lançar lá em numérico de 0 a 10, como a resolução 104 traz, que era o que era previsto na resolução 31. Então, ó, a nota no seminário era de 0 a 10, era um numérico, então ele cadastrou 6. Na prova mensal era um numérico, ele cadastrou lá, era de 0 a 10, ele cadastrou 9. E a prova bimestral, como observa aí, ele cadastrou 7. Ele não precisa calcular, né? O sistema vai fazer isso, né? O ambiente virtual vai calcular isso para ele, ó. Mas, ó, se o estudante tirou uma nota 6 no seminário, a síntese dessa atividade, né, será 1,2. Então, a nota, por exemplo, agora da prova mensal, o estudante tirou lá 9. Então, para compor a síntese bimestral, né, a participação dessa nota na síntese bimestral, né, considerando o peso, será 2,7. E a gente vê aqui no caso de 7, né, se o estudante tirou 7 na prova bimestral, ele terá 3,5 aí, considerando o peso de 50%. Bom, somado então as médias ponderadas, né, 0,2, 2,7, 3,5, esse estudante, não, essa estudante Maria, né, ela terá uma média, a síntese dela, né, a média bimestral dela será 7,4. Então, toda essa parte que a gente mencionou aqui, né, o sistema vai calcular para o docente. Bom, então o professor lança apenas o peso e a nota, e o sistema faz o cálculo para ele de como é que vai fazer o fechamento dessa nota. O bimestre será fechado assim, tá bom? 7 é uma média ponderada das atividades avaliativas que o professor cadastrou no início do bimestre.
Ok. Ah, e tem um dado aqui, né? Que agora a gente consegue colocar pelo menos um número depois da vírgula, né? Uma casa decimal, a gente consegue avançar aqui, né? Essa é uma novidade que o novo ambiente também vai permitir, né? Então ele vai poder fechar aí com 7.4, como a gente observa aqui na tela. Acho que a gente pode avançar aqui, né? A gente falar um pouquinho, então, só para a gente dar uma retomada de alguns principais pontos, né? Então, se a gente comparar 24 com 25, a gente poderia destacar aqui alguns pontos, né? Então, acho que aqui na tela dá para a gente destacar esses pontos, né? Então, trazendo aqui 24, né? Então, o primeiro ponto a destacar é que as mudanças são para 2025. Então, referente a 2024, que estamos discutindo aqui, as mudanças são para 2025. É importante destacar, né, que a data final para alteração do regimento é 29 de novembro, então é importante considerar a publicação dessa resolução na alteração da proposta pedagógica e do regimento escolar, né, que a previsão para a última data disso agora é para 29 do 11, então a publicação dessa resolução hoje também ainda permite essa alteração. Então, outro ponto que eu poderia destacar aqui, que a síntese bimestral, como a gente já mencionou, né, ela vai ser obtida através da média ponderada, não é mais como qualquer professor talvez decida, né, então todos precisarão calcular com uma média ponderada. Vai ser necessário cadastrar a atividade no início do bimestre, né, ao iniciar o bimestre, o professor precisa cadastrar as atividades e a nota, as atividades e o peso. E outro ponto que eu poderia destacar aqui é que as atividades que a secretaria lançar, então, se a atividade, por exemplo, a secretaria criar uma atividade, né? Criar não, né? A gente cadastrar lá automaticamente uma atividade, como foi a prova paulista, né? Então, quando se lançar a prova paulista, ela já virá com um peso automático cadastrado. Mas esse peso automático que a secretaria cadastrar, ele poderá ser alterado. Então, só retomando aqui um ponto, né, importante. Então, como a gente mencionou anteriormente, o professor poderá cadastrar até 10 atividades no máximo. A prova paulista que a secretaria lança automaticamente, ou outras atividades que a secretaria lançar automaticamente no ambiente virtual, né, no equivalente à sede, eles não entram nesse cômputo de até 10 atividades, tá bom? Então, o professor, por exemplo, ele fez 10 atividades avaliativas. Aí a prova paulista, por exemplo, que é lançada automaticamente na sede, será a 11ª. É importante considerar, professores, que quando a secretaria enviar automaticamente uma atividade, ela já virá com um peso previamente definido. Então, a prova paulista valendo 30%. Porém, o docente poderá fazer alteração do valor desse peso. Terá um peso sugerido, mas o professor poderá fazer alteração deste peso. Então, é importante destacar que essas mudanças todas que estamos mencionando aqui, previstas na Resolução 104, são para o ano de 2025. Então, acho que esses seriam os principais pontos que a gente poderia mencionar aqui dessas mudanças da recuperação. Recuperação não, né? A mudança na resolução. Porque recuperação é o próximo assunto, Sim, né? Sim, nós vamos falar um pouquinho agora, né, sobre a RPP. Muito bem. Para o regime de progressão parcial. Nós vamos falar um pouquinho sobre a resolução 43, que é a resolução vigente sobre o regime de progressão parcial. Pode ir, né? Que de acordo com essa resolução, né, os nossos estudantes que têm pendência curricular, eles, né, eles têm a garantia de cursar esses componentes. Então, assim, os nossos estudantes dos anos de 2022 e 2023, eles farão esse regime de progressão parcial. E o trio gestor, né, deverá garantir essas atividades, né, uma flexibilização dessas atividades na recuperação dos nossos estudantes. Aqui nós estamos com a Jaqueline. Jaque, seja muito bem-vinda. Obrigada. Fábio, nós, né, não anunciamos ela ainda. Não anunciamos a Jaque ainda. Obrigada. E a Jaque vai falar um pouquinho sobre a atualização do sistema, sobre o regime de progressão parcial. Ela vai explicar um pouquinho sobre como que nós vamos fazer a enturmação desse estudante, né? Porque ele já está conosco, ele já está dentro, né, da escola. E como que ele vai fazer, como o diretor vai fazer, como o trio gestor vai fazer essa informação para esse aluno, né, cursar essa pendência que ele tem. Exatamente. Então, como a Priscila falou, a gente fez algumas mudanças para atender, né, essa recuperação para esse ano.
E aí a gente vai apresentar aqui o tutorial, né? Lembrando que o tutorial vai ser encaminhado para vocês também, então a gente vai passar não tão detalhado, e aí vocês receberão para depois estar olhando melhor, né, e tendo uma visão melhor do sistema. Então, a RPP, né, ela está dentro do diário de classe, tem um módulo de recuperação de progressão parcial, na abinha enturmação, é onde vocês vão precisar entrar para poder, primeiro passo, cadastrar a turma, né? Então, vocês vão preencher os filtros, né? Cada escola vai vir já com alguns filtros preenchidos, e aí o diretor vai fazer o cadastro da turma. Então, ele vai clicar lá, preencher nos filtros, vai trazer a informação, lá no maisinho cadastrar, opa, passei. Isso. Aí ele vai colocar lá, e aí dentro do cadastrar vai ter alguns filtros, né? Que ele vai precisar preencher, que é, por exemplo, a série vai apresentar, a disciplina que ele vai cadastrar, né? Então, por exemplo, eu quero criar uma turma de língua portuguesa. Aí eu vou lá optar. O professor vai manter sempre o trio gestor, né? A turma por recuperação, você vai criar um nome para sua turma com até 3 caracteres, para você identificar depois que você criar a turma. E aí a data de vigência, que é a data início, e a data fim. Aqui na apresentação, a gente já deixou a data vigente, né, Priscila, que vai ser a partir de 21/11, a gente colocou essa data, 29. mas aí para a rede, a data de início vai ser dia 29/11. Então, ou seja, a partir do dia 29, vocês já poderão ir lá e fazer o cadastro da sua turma para poder fazer a enturmação. Aí preencheu os filtros, criou a turma, vocês vão ter lá o preenchimento do filtro, né? E aí vai apresentar os dados que foram cadastrados, o nome da turma, o tipo de disciplina, unidade curricular, tudo certinho, para você poder realizar agora a enturmação dos alunos. Quando vocês criarem a turma, então, por exemplo, eu prefiro criar primeiras turmas, depois eu vou enturmar os alunos. Então, tudo bem. Aí eu tenho lá as turmas que foram criadas. No PPT, a gente tem 2 exemplos já de turmas criadas. Aí eu vou lá na turma que eu criei, salvei, tá lá, tá como pôr e o C1, que é o que a gente criou para deixar para vocês como exemplo. E lá vai ter a abinha, né? O filtro consultar, o editar, que você e o enturmação. Vocês vão clicar em enturmação e aí vai apresentar os alunos que estão para serem enturmados. Então, o diretor, né, ele vai ter lá todos os alunos que estão para serem enturmados, e aí ele vai verificar qual é o aluno que realmente precisa fazer a RPP, que ficou com alguma unidade curricular ou algum componente para ser, para poder cumprir, né, essa programação. Então, eu vou lá, enturmo o aluno, vocês vão ter a série, que é a primeira coluna, que é a série que ele estava quando ele pegou, né, o ARPP. Aí vai ter lá o RA do aluno, que a gente colocou o nome, a disciplina. Aí vocês vão lá, enturmei os meus aluninhos, vou colocar em salvar. Aí vai apresentar lá a turma conforme foi salvo. Então, dentro da turma, eu já salvei artes, biologia e todas essas turmas, e aí eu vou conseguir consultar. A partir do momento que eu clicar aqui em constar, ele vai mostrar para mim quais são os alunos que estão agrupados dentro daquela turma. Então, eu tenho lá os alunos agrupados. Eu errei, preciso desagrupar a aluna Joana, não era para ter agrupado. Aí eu vou lá, clico lá na flag, faço a flag desagrupar, né, desagrupo o aluno, clico em salvar de novo, e aí eu tirei esse aluno volta para aguardar para ser agrupado novamente. E aí a gente também tem a opção de editar, né? No lápis, na opção de editar, que é a opçãozinha que vocês estão vendo, vocês podem editar, por exemplo, a turma. Então eu vou lá e edito a turma, porque de repente eu enturmei a disciplina errada, eu vou editar essa turma. O primeiro ponto é que para a gente editar a turma, eu preciso desagrupar os alunos. Então eu vou lá, desagrupo os alunos, edito os dados, errei a vigência, errei a disciplina, a série, enfim, edito, salvo e eu agrupo de novo os alunos, tá? A mesma coisa para excluir. Criei uma turma, acabei criando 2 turmas iguais, ou uma turma que não precisava ter criado.
eu vou lá na observação, lá na lixeirinha, excluir. Como já tem um lembrete aqui, eu só posso excluir a turma se os alunos já não tiverem alunos agrupados, desagrupo os alunos, e excluo a turma também, e aí ela sai da minha abinha de turmas. Feito isso, aí a gente já tendo as turmas criadas, alunos todos enturmados que precisam, né, da RPP, que tem a necessidade de fazer a RPP, eu vou lá em avaliação. Então, eu vou acessar lá na aba diário de classe, recuperação de progressão parcial, lançamento de avaliação, como está ilustrando ali. E aí eu vou poder acessar a tela para preencher e criar a minha avaliação para essa turma. Então, você vai preencher os filtros, né? Conforme as pesquisas. Preencher o filtro, clique em pesquisar, vai apresentar o que foi pesquisado. Aí vai aparecer a turma que vocês criaram, né? Conforme o preenchimento do filtro, e lá vai ter lá um mais na abinha cadastrar, que eu vou fazer o quê? Eu vou cadastrar a minha avaliação para aquela turma. Aí vai cadastrar, a gente colocou aqui a ilustração, né? Após clicar em cadastrar, o sistema vai exibir os campos para ser preenchido. Aí eu vou colocar lá o novo ensino médio, esses são os dados que vocês já preencheram, que puxou da turma, e aí eu vou cadastrar a minha avaliação. Aí tem lá o tipo de avaliação que eu vou cadastrar, o nome, a data da avaliação, e aí eu clico lá, vai aparecer os alunos, né, para a gente listar, vale nota, aí aparece lista os alunos, como já é feito de vocês a prática de hoje. Aí vai apresentar os alunos, e aí eu vou colocar as notas conforme a minha avaliação e a realização dela. Salvei, vai ficar lá, eu consigo pesquisar também. Eu quero visualizar e ver se está tudo certinho, se a turma foi feita de forma correta. Vocês vão clicar em visualizar, ele vai apresentar a turma, a avaliação com os alunos, né? E as avaliações e as notas que vocês cadastraram. Gente, a gente está falando um pouco mais, assim, rápido, vou colocar assim, porque na verdade vocês vão receber o tutorial, né? E como a gente também está sempre disponível o atendimento para vocês, então acho que a live mesmo é para mostrar algumas mudanças e o que vocês não tiveram a oportunidade de fazer na recuperação passada, tá? Então, se tiver um pouco rápido, podem colocar as dúvidas, depois a gente vai compilar no FAQ, né, Fábio? E também a orientação vai ser passada junto com o tutorial. Então, vamos lá, vamos cadastrar a média. Cadastrei lá as minhas avaliações, aí tem lá o íconezinho lá, a coluna de média. Eu vou selecionar essa coluna, e aí ele vai me dar todas as avaliações que foram realizadas para aquela turma, e aí ainda no sistema, né, tá a aritmética, a ponderada e a soma, né? A gente orienta sempre a fazer o cálculo, aí vocês vão fazerem o cálculo, como é feito já hoje nos demais fluxos, e aí vai apresentar lá a média que vocês selecionaram. Quando vocês fazerem a média, é importante lembrar que vocês só calcularam. Para a gente salvar aquela média que foi calculada, que pode ser também alterada pelo professor, de repente, de acordo com a análise dele, depois da média calculada, aí vocês vão lá clicar em salvar, para aquela turma ter a média salva certinha, para depois isso migrar para o fechamento. Aí a gente vai lá na mesma aba, recuperação de progressão parcial, aí vai ter abaixo da avaliação o lançamento do fechamento, que é muito importante para a gente dizer que o aluno concluiu aquela recuperação, né? Preenchimento dos fields, que vocês já conhecem, pesquisou, vai me dar a turma. Aí eu vou lá na turma que apresentou para mim, a gente colocou aqui filtro língua portuguesa, então vai apresentar para mim a turma. E aí a gente vai ter lá o que salvou do fechamento, da avaliação, né? A avaliação migrou aquela média que a gente fez e ela vai migrar automaticamente aqui para o fechamento. E aí eu tenho lá os alunos, as médias, e aí eu vou poder também editar. Olha, o aluno fez a avaliação pela média calculada é 7, mas pela participação, pelo desempenho, por outras atividades, eu vou colocar 8. Aí você coloca lá, edita a nota, e aí a gente vai lá dar a situação do fechamento, que é
o importante para a gente dizer se o aluno cumpriu, se ele cumpriu com êxito ou não. Na situação do fechamento, a gente vai ter a opção de aprovado ou recuperação, né? No caso, o aluno cumpriu tudo, preencheu todos os requisitos, fez todas as atividades, a gente vai lá colocar o aprovado para todos os alunos, sem esquecer de nenhum, e salvar a turma. Salvou, preciso conferir já que se está tudo certinho, se todos os meus alunos que eu salvei, que fiz o fechamento, foram aprovados, se realmente eles já estão lá, se saíram. Aí vocês vão ter lá na abinha o relatório para fazer a pesquisa e puxar o relatório desses alunos que vocês já fizeram a recuperação ou que estão concluindo. Lá no relatório, ele vai apresentar as seguintes colunas, né, as seguintes estados. Em andamento, que é o aluno que está enturmado realizando a recuperação, que esse aluno ainda não concluiu, está em continuidade. Concluído, que é o aluno que concluiu a recuperação e teve o seu fechamento lançado. Não concluído, que é o aluno que está em uma turma que não está mais vigente ou não teve lançamento de fechamento a ser realizado. Tá? Aí esses são os status que vocês têm, vocês verificar, dá para anotar que nos status, além do status, depois tem uma coluna do rendimento, que é aquela situação do fechamento que vocês já haviam colocado, tá? E é isso, gente. Em caso de dúvidas, sugestões, estamos à disposição. Beleza. Eu acho que um ponto importante destacar aqui, né, vendo algumas dúvidas aqui, acho que talvez os cortes para a internet aqui também levou um pouco de confusão com os assuntos, né? Então, acho que só para a gente colocar. Então, o que estávamos mencionando a respeito da mudança de nota da Resolução 104, publicada hoje, é para 2025. Isso, exato. Esse é um recorte. Aí, falando agora de progressão parcial, retenção parcial, né? Isso está previsto na Resolução 143, que é vigente. Então, as escolas já têm realizado atividades trabalhando aí a partir do que é previsto na Resolução 143. É importante destacar que a Resolução 143, né, ela que trazia, lembra, até 3 componentes, o estudante poderia ser promovido parcialmente ou retido parcialmente, ela já trazia isso, a Resolução 143, né, traz isso, ela é vigente, ainda ela está vigente, ela não foi revogada. É vigente, isso mesmo. E acho que um detalhe, assim, que talvez a gente pensar no momento que nós estamos, né, é que talvez alguns estudantes ainda estão pendentes, talvez até em unidades curriculares, né, que são o que estava previsto na Resolução 97, né, o estudante estava cursando unidades curriculares, ele ficou, ela tinha carga horária semestral. Os nossos estudantes, eles são de 2022, né, que eles estão ainda aqui na nossa rede, eles cursaram 2022, e eles podem estar com essa pendência. Então, está matriculado está e carregando essa pendência. Então, o nosso regime é para o ano de 2022, 2023. Isso. Que são os nossos alunos que estão matriculados agora. Isso. É importante destacar que a Resolução 43 segue sem alteração, né, o que é previsto nela para alguns componentes, né? Então, já tem algum encaminhamento dentro da escola, né? O professor talvez... a equipe gestora já tinha talvez encaminhado algumas atividades, né, diversificadas dentro da escola. O que estava acontecendo era que o ambiente na sede estava trazendo algumas dificuldades para o diretor, né? Ele estava indicando que tinha estudante pendente de enturmação e o estudante não estava pendente de enturmação, o estudante estava trazendo algumas dificuldades. Então, isso que foi modificado. Nós atualizamos o sistema, porque a 143 ela já é vigente desde 2021. Isso. Então é isso, né? Então, a 104. Isso, 104. 2025, 143, 2024, né? Isso. A RPP já é algo que está aí na rede já há um tempinho, né? Isso. Bom, então, acho que colocado isso, né? E aí... Tem alguns detalhes, talvez vale a pessoa voltar a 143, mas talvez para entender como é que funciona aí, talvez a enturmação, vale ver esse editorial que vai ser enviado junto com esses slides. Ele consegue observar como é a enturmação agora, né? Talvez não é no mesmo, não é na sede, mas talvez não é da mesma forma como fazia antes, né? Isso. E a partir de 29/11 até 24/12, o sistema estará aberto para a enturmação e para o lançamento dos registros dos estudantes, tá?
dos anos, né, de 2022 e 2023, dos estudantes, referente aos anos de 2022 e 2023. Isso. E qualquer dúvida, vocês podem estar enviando um e-mail, currículo.em@educacau.sp.gov.br, que nós vamos responder, tá? Qualquer dúvida, podem entrar em contato, que nós estaremos aqui. Beleza, então. Obrigado, Pri, obrigado, Jaque, né? Imagina, eu que Gente, agradeço. retomando, lembrando, nós vamos enviar, tá, o tutorial para vocês, Isso. explicando, e qualquer dúvida, nós estamos aqui. Muito bem. Bom, então agora, né, falamos já da 104, 143, vamos trocar um pouco do assunto e vamos falar um pouquinho agora da pesquisa que está sendo realizada com o programa Ensino Integral. Obrigado, Jaque, pela participação e esclarecimentos, né? E a gente aguarda o envio desse tutorial aí para adicionarmos aqui, anexarmos a esse slides. Boa tarde, Léo, seja bem-vindo. Não, gente, boa tarde, Rodrigo, seja Boa bem-vindo. Obrigado. Bem-vindo. Obrigado, gente. Né? Boa tarde. Bom, pessoal, hoje eu vim falar de um assunto mais curtinho, né? Mais um recado. Acho que vocês viram no boletim, a gente mandou, mas está rolando uma pesquisa de acompanhamento das escolas PEI. A gente fez ano passado também, mas ano passado foi feito só com diretores e estudantes, se eu não estou enganado. Esse ano a gente está fazendo com todos os públicos. Então, só para vocês verem, né, um pouco assim, nosso objetivo é que a gente possa ouvir quem está passando pelo programa para poder fazer aperfeiçoamentos no próprio modelo, né? Então, lá na pesquisa a gente cobre componentes, práticas educativas, para poder olhar quais são as escolas ali que estão com avaliações muito boas, para a gente poder também aprender mais com a rede, aonde que estão essas iniciativas, aonde que a gente precisa melhorar a nossa execução, aonde que a gente precisa focar nas suas formações. Tem pergunta, por exemplo, para os professores de onde os professores sentem mais falta de formação, quais são os melhores lugares para fazer formação. Então, tudo isso faz parte desse questionário. Essa pesquisa, ela é aplicada exclusivamente para os anos finais e ensino médio, tá? Dessa vez a gente não fez com os anos iniciais, por uma questão de escopo das perguntas, então as perguntas estão sendo feitas só para anos finais e médio, depois a gente vai fazer para os professores de anos iniciais. Pode passar, por favor. E aí, para vocês poderem localizar, né? Então, a pesquisa, ela está acontecendo para os profissionais, então, diretores, vices, CGPGs, professores, está acontecendo na sede. Então, nos meus questionários na sede, vocês podem responder esse questionário. E para os estudantes, está no tarefa do CMSP. Então, com os estudantes, fica lá onde estão todas as tarefas. Tem também uma parte especialmente para o acompanhamento PEI, então tem um menu exclusivo para isso. E o período a gente começou mais para o início do mês, né? A gente não trouxe ainda nenhuma live, mas já está aberto há algum tempo. E a gente vai encerrar essa sexta-feira. Especialmente... pode passar para o próximo slide, que eu acho que tem a ver com o que a gente quer. A gente tem ali um objetivo de chegar a 70% dos professores, 65% dos profissionais e 90% dos gestores. E aí, para a gente chegar nisso, só para vocês verem aonde que a gente está, a gente ainda não atingiu esse público, né, de professores e estudantes. A participação está já mais perto do que a gente precisa, de CGPGs também, mas talvez a gente amplie esse prazo para diretores e vices para poderem responder. Eu sei que teve aí um problema na sede para diretores e vices, né, então alguns vieram questionar porque não conseguiram acesso ao questionário, deu alguns tipos de erro diferente. Então, a gente vai provavelmente ampliar para esses públicos específicos, até porque isso, assim, lógico, que para ter uma leitura global das nossas 2.300 escolas, esse público já ajuda, já tem muito material. Só que como a gente também pretende fazer relatórios para cada uma das escolas, a gente precisa de cada um dos diretores, cada um dos vices respondendo, porque tem perguntas específicas para cada público. Então é isso, assim, se vocês puderem ajudar a gente também nessa divulgação, né, conversar com os colegas, passar para os estudantes, para a gente poder atingir a nossa meta até essa sexta-feira. E é isso. Obrigado. Tem alguns comentando aqui, Léo, professores mencionando que aí talvez valha a pena ver com o pessoal do sistema, né? Que não estão conseguindo abrir a pesquisa. Professores, né? também? Professores, Tá pelo bom. comentário aqui, professores. E- Você mencionou que para diretora... Diretores e vice, a gente viu que teve um problema e vai eu ser vi também corrigido. que teve para aluno que teve que estar expirado, né? Isso.
Dá uma olhadinha. Para estudante também? Estudante a gente não teve nenhum relato até agora de... Apareceu, Mas apareceu. aqui Nós Aqui a gente tem ao vivo. Aqui. Então, quem tiver problemas, etc., vocês podem... Parece que é um dos relatos que eu vi aqui, pelo menos em alguns comentários, é que não tá salvando, não tá conseguindo salvar a pesquisa no final. No CMSP ou na sede? Na sede, né, eu acho. Isso, Tá bom. isso é. Bom, a gente está trabalhando aí para corrigir os erros, então grande chance da gente ampliar o prazo de respostas na sede para os profissionais especialmente, tá? No CMSP não tenho certeza, mas na sede grande chance da gente ampliar mais uma semana aí, tá bom? A gente avisa vocês de todo jeito, a gente vai passar essa informação para os supervisores e eles repassam para vocês. Obrigado, hein? Obrigada, Até Rodrigo. mais. Pois bem, então, temos aí a importante aí a anotação aí sobre a pesquisa. Pesquisa sempre é bom, né? Para direcionar, né? Como é que tá a escola? Como é que tá, sim. Então, boa tarde, Daniela. Oi, Dani. Boa tarde. Seja muito prazer conhecê-la pessoalmente, Prazer hein? todo meu. Prazer. Daniela ou Daniele? Daniela. É sempre confuso, a gente se confunde, a gente chama Daniela, É Daniele. só chamar de Dani que não tem erro. Pronto, aí fica tudo certo, porque já tínhamos uma Dani, que ela sempre vinha no final da Nós live. temos a Dani, o Dani. E aí agora E mais agora a Dani. nova Dani. A nova Falou, Dani. A Olha gente aí. responde. Então seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada. Prazer, hein? Obrigada por esse tempinho aqui para falar com essa rede. Dizer que eu tenho muito orgulho agora de fazer parte, de contribuir de alguma forma aqui com a minha experiência. Comecei há muito pouco tempo, então eu estou há pouco mais de 20 dias na função de coordenadora da EFAP e já encantada com todos os projetos e com as possibilidades que a gente tem aqui dentro. Então, esse meu recado aqui inicial são para 2 projetos que logo quando eu cheguei, eu fui apresentada a eles, entendi a dimensão, o alcance e a relevância deles para o resultado dos nossos alunos, que no final é por eles que todos nós estamos aqui, né? São por eles Com certeza. que a nossa rede se move. O primeiro projeto é o Multiplica. Eu sei que todos vocês sabem da importância da formação entre pares, a quantidade de estudos que tem, da relevância que um professor ensinando ou replicando boas práticas para outro professor de forma síncrona pode reverberar numa sala de aula mais atrativa, mais significativa para o nosso aluno. A gente teve um programa bem sucedido em 2024 e com muitos desafios, porque nós fomos alcançando uma escala maior, né? Esse ano tivemos 60 mil professores cursistas, e isso fez com que, sei que muitos de vocês estão pensando aí, né, desafios sistêmicos, processuais, mas chegamos lá, chegamos com bons depoimentos, com depoimentos, inclusive, de alunos que perceberam que a sala de aula deles ficou melhor, ficou mais atrativa. Então, de alguma forma, a gente já tracionou e atingiu o objetivo do programa. E agora? Agora a gente vai para 2025 querendo alcançar muito mais do que a gente já alcançou. Então, para a gente alcançar 120 mil cursistas, nós precisamos de ter um processo muito bem organizado e do apoio de toda a rede. Então, esse slide tem um monte de coisa aqui que vai ser repassada para vocês, mas o recado central, aquilo que eu gostaria que todos vocês saíssem daqui nós não alcançaremos 120 mil professores nesse programa se a rede não estiver com a gente. Se nós não estivermos de mãos dadas para tanto reverberar a relevância do programa, quanto estarmos próximos, tirando dúvidas, engajando, ouvindo. Inclusive, esse é um compromisso que eu quero ter com vocês. Eu já visitei uma escola esse ano, já fui direto para uma escola lá em Mogi, mas quero fazer muito mais também em 2025, porque quero estar perto, quero ouvir para a gente corrigir. Não só eu, tá? Quando eu falo eu, time EFAP. Então, nesse slide, o que a gente pode resgatar aqui? Algumas datas importantes que não podemos perder. Então, dia 6 de dezembro agora vai ser divulgada a classificação preliminar dos professores multiplicadores. Fiquem atentos aí. Do dia 6 ao dia 9, estará aberta a possibilidade de recurso, caso, né, não haja alguma concordância ali com o resultado desses professores multiplicadores. E no dia 11 de dezembro, já divulgarmos a classificação final. E de 12 a 18 de dezembro, teremos a assinatura
do termo de compromisso desses professores multiplicadores. Os coordenadores multiplicadores são um processo um pouco mais fácil, porque eles são indicados. Então, nós temos aí, do dia 25 ao dia 29 de novembro, acontecendo agora, o aceite na participação do coordenador multiplicador via sede, e do dia 12 a 18 de dezembro, a indicação de horário e assinatura também do termo de compromisso. Bom, 120 mil vagas para professores cursistas e 6 mil vagas abertas para coordenadores cursistas. Queria que colocassem no chat quem está comigo nessa. É um Everest para ser escalado e eu queria muito que a rede me apoiasse nesse início aqui na EFAP e me ajudasse a gente a construir junto um programa de formação histórico, relevante para o estado de São Paulo. Muitos aqui querendo se inscrever, né? Tem alguns questionando de não ter vaga, né? Alguns falam, olha, poxa, eu quero se inscrever. Agora vai ter vaga para todo mundo. Então, ótimo. Eles estão aqui. Pode passar. Bom, e aí um recadinho super importante. Diretores e supervisores, nós precisamos do apoio de vocês. Pedimos para que vocês não atribuam aulas no horário de atuação do professor multiplicador, uma vez que essas aulas já vão estar nas mãos de vocês. Então, nosso intuito é que em janeiro a gente envie a listagem para todas as escolas, informando quem são os PMs e seus horários de atuação. Qualquer alteração que a escola faça, então esse professor está com uma formação às 15 horas. Se essa escola atribui uma aula para esse professor às 15 horas, a gente perde o professor multiplicador. E essa alteração, numa escala do tamanho que a gente está tentando abranger em 2025, ela vai nos prejudicar demais. Então, o apoio dos diretores e supervisores é muito importante para que a gente alcance isso. Aí temos também algumas novidades, né? Ampliação para 63 temas. A gente tinha quase 140 PECs, agora teremos 182 PECs exclusivos do programa. E aí, gente, algumas DEs não têm PEC multiplica. Recentemente eu fiz uma agenda só com os PECs e eu fiquei encantada. Quem chega aqui, gente, logo de cara e começa a ir para as escolas, a ir para a linha de frente, não quer sair, tá? Quer sair da sede e ir direto para o chão da escola, porque o brilho nos olhos de vocês é encantador. E eu fiquei maravilhada de poder ter um contato inicial com os PECs multiplicas, de conhecer um pouco do trabalho deles, da relevância desse trabalho. E eu quero fazer um 2025 com esses 182 PECs nos apoiando em todas as DEs. Então, por favor, as DEs que não tiverem um PEC multiplica aí, vamos fomentar, porque eles são a mola propulsora do programa. 2.800 professores multiplicadores e 120 mil professores cursistas. Vocês podem pensar assim, mas a gente tinha quase 2.200 professores multiplicadores, agora a gente vai para 60 mil cursistas, agora vamos para 120 mil cursistas, sem aumentar proporcionalmente os professores multiplicadores. Gente, a gente quer qualificar cada vez mais os professores multiplicadores e que eles estejam em mais turmas. Então, eles terão 2 para período integral e 3 para tempo parcial. Então, eles vão ter um aumento de turmas aí. E teremos também uma atualização das pautas do programa conforme um novo material disponibilizado pela Secretaria. A COPED e a EFAP nunca estiveram agora com tantos processos sinérgicos, justamente para que toda a curadoria do conteúdo faça sentido para os formadores e que a gente leve uma formação baseada na intencionalidade da elaboração do material. Então, vocês podem contar que nós já estamos fazendo um trabalho aqui nos bastidores para conquistar isso. E agora, um outro recado que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é a escola de gestão. Antes a gente tinha hashtag professor, hashtag coordenador e hashtag diretor. A escola de gestão é uma evolução do programa hashtag diretores, do Multiplica. Por quê? Porque resolvemos fazer um programa exclusivo para a gestão das escolas. E esse programa, ele é uma parceria da Secretaria de Educação com a FGV, que é uma referência em gestão, em conteúdos, em formação
de uma maneira geral. Então, a gente conta também, já percebemos através das primeiras inscrições aí de diretores multiplicadores, o quanto a rede já está interessada e engajada com o programa. Então, para quem que é esse programa, gente? Profissionais que estejam em exercício na rede, né, na SEDUC, nos seguintes cargos: diretores, vice-diretores, teremos a indicação dos supervisores, né, os dirigentes indicam supervisores, coordenador de equipe curricular, o SEX, coordenador de gestão pedagógica geral, CGPG. Gente, eu tô ficando já quase proficiente nas siglas, tá? Vou chegar lá. O tempo você pega. O tempo eu pego, né? Coordenador de gestão pedagógica por área do conhecimento, CGPAC, professor especialista do currículo, os PECs indicados, é uma indicação também do dirigente, e os professores categoria A, F e O. Isso serão ondas de inscrições. As inscrições vão começar dia 6 de dezembro. Para quem que serão? De cara, né? Então, estarão abertas para todos os diretores, todos os vice-diretores, para os SECs e para os supervisores indicados e PECs indicados. Então, essa é a primeira leva. O segundo momento de inscrição serão para coordenador, o CGPG e CGPAC. Também os professores da categoria A e F. E a terceira onda, professores da categoria O. São 15.600 vagas, gente, são 15.600 cursistas. Então, vocês vão receber todo esse cronograma até sexta-feira. Então, caso queiram anotar agora, não precisa, porque até sexta-feira a gente já vai estar nas mãos de vocês todas as datas que vocês precisam saber, para que no período adequado as inscrições sejam feitas. Serão 480 turmas com temas específicos. Nesse slide aqui, sabe que faltou o CGPG, né? O CGP, né? Que estão questionando aqui, que acho que faltou o CGP, ou eles não vão participar mesmo agora? Olha, a princípio são esses que estão participando. As meninas estão no chat aí, qualquer dúvida elas também estão aptas para responder aí da EFAP, nesse tá? slide não está o CGP, se elas puderem verificar, por elas vão verificar. Se eles não vão estar sendo contemplados nesse momento, ou se faltou aí no slide. A princípio os contemplados são esses, às vezes subentende que eles estão em alguma categoria ali, mas elas vão confirmar. Tá ok. Tá? Gente, a responsável pela escola de gestão é a Thaís Cavalieri, que está já também há pouco tempo, tá na EFAP, há 2 meses, e tem se dedicado muito para, numa sinergia com a FGV, fazer um programa relevante para a rede, tá? E qualquer dúvida também a gente vai estar à disposição. São 10 temas, gente, que vão ser abordados, vão ser 10 módulos, cada módulo com um tema específico. Então, gestão de sala de aula, gestão estratégica focada na aprendizagem, parcerias com a comunidade, liderança, mediação de conflitos e vulnerabilidade escolar, metodologias ativas, gestão de resultados e dados de plataformas educacionais, apoio presencial em sala de aula, feedback formativo, gestão escolar participativa, gestão de processos pedagógicos e administrativos. Então, são temas que a gente entendeu que contemplam todo o processo de gestão de gestão escolar e que vão contribuir para que os nossos cursistas tenham exemplos reais de diretores que tiveram uma virada de chave, que têm exemplos concretos, que nas suas escolas eles conseguiram aplicar alguma metodologia com relevância, tendo resultados significativos. Nesse sentido, a gente pega esses casos reais, a FGV instrumentaliza para entregar ferramentas de gestão para os nossos cursistas. Então, tá imperdível. Pode passar para o próximo, que eu vou falar um pouquinho sobre a fluidez aí de cada módulo. Então, como que o módulo vai funcionar, tá? Ele tem momentos assíncronos, onde o nosso cursista vai assistir ao vídeo, vai ter acesso ao conteúdo. Esse case, gente, são cases da rede, tá? São cases gravados por diretores, por diretores escolares. E ele sempre tem um motivador aí que vai, dentro daqueles 10 temas que eu mencionei,
fazer todo o percurso aí durante esse módulo. Depois tem também uma atividade que o nosso cursista irá fazer para então participar do momento síncrono. O momento síncrono é com um professor da FGV e com 2 diretores multiplicadores que vão estar ali, que já fizeram, né? A gente já teve o processo de inscrição desses diretores multiplicadores e eles serão mediadores para fomentar discussões produtivas dentro dessa 1 hora e 30 minutos, para que o case seja bem abordado. Depois, nós teremos 2 momentos avaliativos. O primeiro é uma avaliação objetiva, baseado, né, no que foi discutido e na própria leitura dentro do AVA. E depois, por fim, né, aí ainda acrescenta um outro momento síncrono de 1 hora e 30 minutos, também com a participação dos diretores multiplicadores, para o processo avaliativo final, que é um vídeo que os cursistas vão fazer para subir esse vídeo na plataforma, depois de terem aplicado algo relevante, com um case relevante tratado no módulo. Então, na verdade, é uma comprovação do aprendizado. Através desse vídeo, o tema que foi abordado no módulo tem que ter sido aplicado num momento real, e aí o cursista subindo a isso vai compor o processo de avaliação. Bom, tudo isso tem uma cereja do bolo. Qual que é a cereja do bolo? Os 50 melhores cursistas participarão de um módulo internacional na Espanha, que eu queria muito participar também. Olha. O início do programa, Olha, gente, legal. ele começa em fevereiro de 2025. As inscrições para os cursistas, então, estarão disponíveis a partir do dia 6 de dezembro. Vamos engajar e vamos fazer uma escola de gestão também fantástica para que as nossas escolas tenham uma gestão cada vez mais qualificada. Contem com a IFAP. A IFAP, ela está bastante unida e bastante sinérgica com toda a estrutura, com todas as outras coordenadorias da SEDUC, para estarmos alinhados nas expectativas e atendendo às expectativas de formação que as nossas escolas possuem. Legal. Muito obrigada aí pelo recado, Dani. Tá claro aí. Eu que As agradeço. pessoas na expectativa para poder participar, né? E espero que eles consigam também, né? Ter um número de vagas que estão desejosas de participar, consigam aí ser atendidos e participarem, viu? Isso aí. E aí ficou só, a gente, talvez, no material que a gente subir, se for contemplar, né, o CGP, a gente já O colocar. CGP a gente colocar. Já atualizou o Aí material. a gente atualiza, Combinado. tá bom? Tá Uhum. combinado Combinado. aqui para subir. Então, obrigado, Dani. Eu que agradeço, gente. Obrigado, Pri. Obrigada, Fábio. Foi ótimo estar com todos vocês aqui, gente. Muito obrigado. Até a próxima live. Nós vamos ficando por aqui. Até Obrigada, a próxima. gente. Tchau.